Pois é. E se a gente soubesse assim, bom, eu vou votar nesse candidato e eu vou saber quem serão os assessores dele. Se não são só as pessoas do seu partido ou das coligações ali, das negociações, se alguém que eu possa confiar que dirija uma instituição ou, enfim, uma entidade, um administrador de verdade, porque nós vimos cada catástrofe nesses anos, pessoas absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa, de dirigir seu carro, dirigindo uma grande instituição. Anteontem, um grupo de pessoas me convidou para fazer uma palestra, pedir orientação sobre como votar, pessoas esclarecidas. Que interessante. E eu disse a elas, eu não vou indicar candidatos, certo. Eu vou indicar para vocês alguns critérios. Mas o primeiro critério que eu quero indicar é o seguinte, se você vai votar num parlamentar, você tem que procurar alguém que pense tanto quanto possível parecido como você pensa. Porque o parlamentar, embora se tenha criado aqui uma coisa quase fascista no Brasil, que é a representação política dos grupos de interesse, quase que uma democracia de representação de classe, de grupo de interesse, o deputado aperta o botão para decidir sobre uma pilha de assuntos várias vezes por dia. Assuntos que se referem ao grupo de interesse, quem sabe que o elegeu, e assuntos que tratam do interesse geral da maneira mais ampla possível. Então você tem que saber se o candidato em quem você está votando, ele pensa como você. Se ele vai tomar as decisões lá como você tomaria. Essa identidade de convicção, ela é indispensável como critério de voto. Sim. Né? E nós aqui no Brasil, não, nós votamos no cara porque é da região, porque é do meu grupo de interesse, né? Os grupos de interesse se organizam para eleger, porque é da minha igreja, né? Porque, enfim, quer dizer, todos esses grupos que neste período estão em plena atividade, tentando colocar lá aqueles que falem por si. Pois é. A gente fica com medo assim, os que não gostam de política são governados por aqueles que gostam, nem sempre só de política, né? Aliás, essa é uma expressão engraçada, né, Tânia? Ouço isso tantas e tantas vezes. Não sei eu não gosto de política. Não me fala de política porque eu não gosto de política. Ele pergunta, alguém te pediu para gostar? A política não perde importância porque tu não gosta. Né? Percival Purgina, me chamou tantas coisas aqui, me chamaram a atenção. A questão do aborto, enfim. Mas enquanto eu escrevia essas linhas, telefonou-me uma professora, é noite de domingo. Ela me diz ligar de um município da região das Missões, distante de Porto Alegre. Ele começa uma história muito interessante e que a gente diz, professora tem toda a razão. Conte um pouco. Pois olha, eu estava em casa de noite trabalhando, me liga essa professora, eu não a conhecia e ela não me conhecia, mas olha, eu o escalei para me ouvir, né? Eu leio o que o senhor escreve, nós temos algumas identidades, e aí ela me contou que ela ia abandonar o magistério e ia se dedicar a uma outra atividade. E eu disse para ela, olha, professora, eu não sou louco para desaconselhá-la. Ou pelo menos eu acho que não sou. Sim. Mas eu quero que a senhora pondere o seguinte, isto que a senhora diz que está acontecendo na sala de aula, essa ruptura da disciplina, o desrespeito aos professores, este desinteresse por aprender, a conduta equivocada das pessoas que se movimentam em torno da educação. A droga dentro da escola. A droga. Né? Professora, isto não é em nada diferente do que acontece no trânsito, nas estradas, nos estádios de futebol. É reflexo da família, em muitas né, empresas, dentro da família. Em praticamente todos os segmentos sociais se manifestam estes mesmos problemas. Não imagine que na escola pudesse ser diferente. O que o Brasil precisa, muito essencialmente, né, é retomar determinados valores. Tânia, eu estava no curso primário, vou confessar aqui, há 60 anos atrás. Eu também. Entrei na sala de aula do curso primário há 60 anos atrás. Aprendia-se mais, aprendia-se melhor, aprendia-se para sempre do que se aprende hoje, 60 anos mais tarde. Era uma pequena escolinha pública de Santana do Livramento. Uma pequena escolinha de uma cidade lá longe do asfalto e longe de tudo na fronteira. Até hoje eu tenho na minha memória as minhas aulas de francês, as aulas de latim, as aulas de português no Júlio de Castilhos, que era um colégio maravilhoso. Então, meu professor Cardoso
Então, é uma coisa tão linda, tão forte. Aprendia-se, estudava-se, havia uma sadia disputa pelos primeiros lugares da turma. Bom, eu já tive a geração dos meus filhos, agora estou com a geração do meu neto em salas de aula de bons colégios públicos da capital do estado, e eu os vejo estudando menos e aprendendo menos. 60 anos depois. Então, há um processo realmente muito grave que freia o desenvolvimento nacional. Freia o desenvolvimento nacional. E isso é uma das grandes mudanças que o Brasil precisa. Isso é apontado por organismos internacionais. Saiu esta semana um relatório do World Economic Forum, né, que coloca a educação do Brasil lá no último pau do galinheiro. Para nós dizer, no último lá, entre os penúltimos, tanto o ensino superior quanto o ensino fundamental. Pois é. E o Tiririca aí, não é? E o Tiririca. Coisa. A gente tem que ter cuidado quando fala no Tiririca, para que as pessoas não pensem que o Tiririca é candidato aqui. Não é. Não é, candidato lá, ele é candidato lá fora. Mas isso é um outro problema do nosso modelo institucional. Por quê? Porque numa democracia, se o seu Tiririca quer ser candidato, que seja. Se há um partido que queira apresentá-lo, que o apresente. Se é um partido sério, né? Se vai fazer voto, que faça. Quantos vai fazer? Vai fazer uma montanha de votos, uma pilha de votos desse tamanho? Também que faça o seu 1 milhão de votos. O que não dá para aceitar é que, junto com o Tiririca, se eleja uma bancada que venha arrastada pelos votos que foram dados para ele. Um Tiririca é uma coisa. Agora, 6, 7, 8 súditos do Tiririca, que se elegerão provavelmente... No arrastão, eu diria. No arrastão do Tiririca, que vem lá com 200 votos, 300 votos, como aconteceu no caso da eleição do Enéas, que não é um Tiririca, mas que, como fez 1,5 milhão de votos, né, elegeu um deputado em São Paulo, que era morador do Rio de Janeiro, com 200 votos, que não faz um vereador numa cidade de porte pequeno do Rio Grande do Sul. Isso é um defeito da nossa legislação, um modelo proporcional, em que se vota em alguém e elege-se uma outra pessoa. Exatamente. Nós poderíamos ficar muito tempo conversando, mas está aqui o livro. E também nós temos um limite aí neste momento, né, de papo, né, Percival Pugina? Temos um limite aqui. Mas o livro não é casuísta, sabe? Ele vai para a relação de causa e efeito. E é muito interessante, vocês não podem deixar de ler. É realmente importante e interessante que se leia e se reflita sobre estes assuntos. Pode concordar, não concordar, não tem importância nenhuma, né? Se concordar 100%, eu vou começar a desconfiar que eu estou errado. Pois este Pombas e Gaviões, que tem também uma ligação muito interessante, a história de Pombas e Gaviões, vai ser lançado dia 1º de outubro, sexta-feira, acho que é num momento bem oportuno, na Livraria Cultura do Bourbon Country, às 18 horas. Certo? Certo, Dani. Beijo, meu querido. Querida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a grande dama da comunicação gaúcha. Por favor, eu fico com vergonha. Obrigada, Percival Pugina, editora AGE. Editora, você encontra aí, pode entrar no site da AGE, editorage.com.br, www. Pessoal do interior, do estado, etc., quer entrar em contato com a editora para ter aí o livro do Percival Pugina, que eu acho que é uma grande ideia. No próximo bloco, a comemoração dos 15 anos da Fundação Iberê Camargo. Já voltamos.